Foi, vamos lá. Desafio de 90 dias hoje, falando da uma temática assim, bem interessante. Mas antes disso, me dá o teu feedback, Rafa, como tá as tuas metas. E depois, o André e o Luiz Bato aí, já dá um feedback de vocês, eu vou dar a minha. Ah, as metas gerais para os 90 dias. Isso, como é que você tá indo? Como é que tá desenrolando? Tem alguma que travou, outra que não travou? Me deu um... Ah, tá caminhando. Deixa eu abrir aqui a mentoria. É, a meta de ter mais 5 clientes. Estou quase batendo, já estou com mais três. Ok. Está praticamente fechada já. A meta de perder os 15 quilos, né, que é o projeto. Então, tá, agora começou a andar, antes estava engatinhando, mas já foram 3 quilos. É, cadê aqui as outras duas? Eu não estou achando as outras duas. E aqui, ó. E aí? Só deixou aqui ter mais 5 clientes aqui. As outras, deixa eu ver se tu botou no começo. Organizar as finanças da empresa, perder 15 quilos e o funil do perpétuo. O funil, comecei a fazer semana passada na quarta-feira do Google. O Google tá rodando, Certo? né? Falta fazer os criativos pro Facebook, que é o que mais está me dando trabalho. Ok. Organizar as finanças da empresa. Tá tudo anotado, tudo metrificado. Ok. Né? Só falta fazer uma análise mais profunda do que pode ser cortado gasto, o que não pode, o que dá para melhorar, né? Ok. Mas metrificado já está. Né? Ai, Jesus, que calor de ônibus. Então, boa, né? Deixa eu dar o meu feedback aqui, então, também, para a gente não passar batido, né? Eu também tenho aqui. Bom, a gente está com uma meta de vender 120K em mentoria e treinamento. Né? Então, a gente tem aqui, isso equivale a exatamente, talvez eu altere essa métrica no próximo ciclo. Deixa eu fazer a conta aqui. Dá mais ou menos 60 sedentos. 60 sedentos, é isso mesmo, 60 sedentos. A gente quer, até o final do ano, bater a meta aí dos 100 sedentos, né, que é os fundadores. No final do ano a gente vai buscar, estamos fazendo, tem que fazer, está funcionando, só ainda não está no ritmo que a gente gostaria, mas tá bom o ritmo. Também não queria botar os pés pelas mãos, né? A gente vai certinho. Mentoria Negócio de Elite. Isso aqui andou, mas eu dei uma travada aí na última semana, né? E aí eu fiz até uma investigação minha, né, emocional, para ver o que que eu não estava querendo fazer, corrigir. E aí esse mês agora a gente vai voltar a fazer com mais intensidade, né, vender essa mentoria de alto ticket. Presença digital forte, lançamento perpétuo, a gente já está preparando tudo. Algumas ações eu cancelei, mas a gente já definiu que o perpétuo do Sedentos vem primeiro, depois o webinário. Caixa, deu tudo certo em janeiro, perfeitinho, certinho, obedeci tudo, recompôs tudo. 5K de seguidores no Instagram. A gente ainda não está conseguindo distribuir conteúdo, mas já está produzindo os conteúdos raiz. Vocês estão vendo aí, tá saindo lá aqueles conteúdos que eu estou produzindo e os Nutellas. Então tá ok. E sobre perder peso, pessoal, tô indo, tá certinho, tô treinando, tô malhando. Não consegui implementar ainda a dieta, mas uma hora chega, né? A gente já está começando a me alimentar melhor aqui. O que é que está totalmente travado para mim? Escrever o livro. Eu estou enrolando. Então, eu preciso aqui ver, ó.
uma análise mais profunda para entender onde é que eu estou errando aqui. E é disso que a gente vai falar hoje. Aí eu vou mandar depois um vídeo aqui de apoio para vocês. O André disse que estava chegando, mas aí a gente já começa a tocar o assunto. O que acontece? Já virou ali. Quando a gente não está conseguindo fazer alguma coisa, ou está conseguindo fazer alguma coisa, ou não está conseguindo produzir, entrar em alta performance. Vocês viram que eu recomendei um livro chamado Inteligência Positiva. Eu vou mandar o TED desse cara também, que é do Shirazad Carmine. Entendeu? Ele, ele tem uma teoria, né, sobre a parte de emoções e que a gente é governado, né, basicamente por duas vertentes. A vertente do sábio e a vertente do sabotador. Cada um, a gente já explorou da última vez como é que os sabotadores da gente meio que operavam, mas a gente não investigou que sabotador era. Lembra que a gente investigou como ele operava naturalmente? Cada um, tem gente que mentia, né? Tem gente que falava uma brincadeira, tem gente que fazia uma verdade conveniente. Isso é o como ele opera. Mas quem está operando é o que a gente vai descobrir hoje. Joia? Não chegou, ela que vai acabar perdendo esse pedacinho. Deixa eu ver se ela está chegando. Nem queria, mas Tô ok. ouvindo, Chua, tô aqui Tá ouvindo. ouvindo? Joia. Só não tô de câmera ligada ainda. Eu tô Ah, ouvindo, joia. tá? Tá bom. E eu tô ouvindo também. Então, ótimo, ótimo. Porque eu vou ter aqui o No Hide Participant, né? Eu não estava vendo vocês, eu já ativei de novo aqui. Então, ó, vamos lá. Na mente da gente. Só funcionando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Na mente da gente, a gente tem duas perspectivas para reagir a qualquer coisa, qualquer evento, qualquer situação que a gente esteja passando. Uma vai produzir extrema, vamos dizer assim, extrema felicidade ou emoções boas, e outra vai produzir emoções dolorosas, emoções ruins. Tanto é que o Shirazad Carmine ele fala o seguinte, que ele pegou 100 CEOs, né, e fez uma pesquisa. E ele percebeu que muitos deles eram infelizes. E aí, o que é que ele percebeu? Ele fez, poxa, você pode ter todas as conquistas do mundo e permanecerá infeliz por causa desse padrão de pensamento. Então, muita gente que é... Não, eu posso ter todas as conquistas do mundo como empresário, fazer minha empresa crescer, ter aquele crescimento extraordinário, lucrar, conquistar riqueza, conquistar liberdade, e mesmo assim ainda não me sentir bem. Por quê? Porque eu ainda não aprendi a controlar as minhas emoções, controlar os meus sabotadores, ativar o meu sábio, e aí sim começar a ser feliz, independente dos resultados. Claro que o resultado eu vou correr atrás, eu vou buscar, porque aquilo ali é um desejo meu, mas ele não é o fator para eu ser feliz. Shahrazad descobriu isso, porque ele via que muitas vezes as pessoas conquistavam e mesmo assim ainda se sentiam mal, né? E isso é o padrão de pensamento que a gente tem e que a gente precisa corrigir esse padrão de pensamento. Joia? Entenderam, né? Então vamos lá. Se eu não corrigir meu padrão de pensamento antes, se eu não corrigir meu padrão de pensamento, independente do resultado que eu tenha, eu vou sempre me sentir mal. Eu vou sempre me sentir incompleto, eu vou sempre me sentir dentro daquelas emoções ruins. Quem é que lembra das emoções ruins, né? Medo, angústia, frustração. Então, se eu não tenho corrigido esse padrão de pensamento, a tendência é que, mesmo com as conquistas, eles permaneçam. Então, a gente entende que felicidade, né, não é uma questão de resultado. É uma questão de saber ter controle emocional. Já é? Então, vamos lá. Dúvidas? Não? Então, vamos lá. Deixa eu explicar como é que funciona. E lembra que eu falei que a alta performance não é só uma questão técnica, e também é uma questão emocional, de eu saber lidar com as minhas emoções, de eu saber fazer as escolhas corretas de pensamento para poder ficar bem e aí sim entrar em alta performance, ter uma ação adequada àquilo que eu estou buscando. Ok? Lembram disso, né?
A gente vai buscar. Vê, dentro da minha mente, vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Estou num erro aqui. Escuro, Chua. Tá tudo escuro. Peraí. Agora foi? Eu vi aqui que tinha dado um erro. Agora Foi? tá toda branca. Toda branca, né? Agora Pronto. toda Então, branca. pessoal, a gente tem duas perspectivas de encarar a nossa vida, certo? Vou botar aqui. O que é que o Sherazade Carmin fala nessa história? Ele diz, ele chama aqui de modo sábio. O outro, ele chamou na tradução em português, no livro, de crítico, certo? Mas em inglês é uma palavra chamada julgador. É um julgador, certo? É uma pessoa que julga aqui. Qual a diferença? Esse cara tem uma única, ele está mais interessado a produzir sobrevivência, certo? Sobrevivência. E aí, deixa eu achar até esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Deixa eu catar ele aqui. Ah, peraí, deixa eu pegar ele. Esse livro aqui, tá? Ele é até dificilzinho de achar, viu? Dificilzinho de achar. Se vocês acharem ele físico assim, ou puderem comprar, comprem, porque não é muito fácil de achar, não. Então, ele faz aqui. Então, ele tem aqui, deixa eu achar uma fotozinha desse cara. Mas eu vou mandar o tag dele para vocês, tá certo? E... Independente. Pera, deixa eu aqui. Então, entenderam que a gente vai ter sempre esses dois modos de pensar. Como é que se desenvolveu esse cara aqui? Na infância, normalmente na infância, certo? Por alguma circunstância, a gente meio que vai perdendo o nosso poder do sábio. Por que, Shua? Porque a gente precisa sobreviver. Dependendo das circunstâncias, eu desenvolvo algumas outras coisas. Alguns sabotadores que ele chama apoiador. Eles dão apoio ao crítico. São mais novos, que ele identifica aqui. Então, por exemplo, eu vou dizer qual é o meu sabotador, tá certo? O Shua é um hiperrealizador, com um crítico muito forte. Vou dar um exemplo do que a ideia aqui não é só ensinar vocês, é mostrar na prática como é que funciona isso aí. Eu fui agora, o André viu, eu estava analisando meus dados de tráfego. Aí eu vi que eu ainda não cheguei em 30% de conversão, que é a minha meta, certo? Ali de conversão na hora do pitch. Eu bati 20, bati 13, bati 15 e nessa última eu bati 8, porque a gente mexeu na oferta e deu problema. Eu aprendi. Olha, nessa hora, o meu crítico interior começa. Tá vendo que você não sabe o que está fazendo? Tá vendo que se você fizesse tudo sozinho era melhor? É aquela vozinha que vai montando, ó. Olha só, viu como você é incompetente? Olha só, viu? Você vai ter problema agora. Você vai acabar falindo essa empresa. Então, essa voz que falou na minha mente, com o tempo, eu aprendi a silenciar ela. Então, pô, eu escutei, tá, gente? Isso aqui é um relato real. Eu tava olhando isso aqui e quando eu bateu 30%, eu fiz, poxa, eu sou muito ruim, velho. Pô, que coisa ruim para mim, que isso quer dizer que eu estudei pouco, não me dediquei o suficiente, é tudo gerando sensações ruins. Concorda comigo que eu tô me denegrindo? Estou me denegrindo. São aquelas 10 sensações ruins, né? Lembra? Está me gerando medo, angústia, frustração, certo? Está me gerando. Então, meu sabotador, ele faz isso. Porque lembra que também a dor é um motivador, certo? Dependendo da perspectiva. E foi a forma que esse sabotador fez para garantir a minha sobrevivência. Só que qual é o problema? Eu não quero mais só sobreviver. Quando a gente é criança, essa é uma condição primária, a gente só quer sobreviver. Né? Então, a gente agora não tem mais essa necessidade. Eu tenho estou em outro momento da minha vida.
E aí, como é que eu fui lá e disse, peraí, deixa eu ver o que eu tô sentindo. Percebi que estava sentindo essas emoções, e aí identifiquei, eu digo, putz, meu sabotador tá falando, é meu crítico interior. O meu tem até o nome, tá certo? É o Apocalipse. Sabe aquele personagem do Superman? O Superman apanha pra caramba, pronto. É aquele bicho ali que bate em mim, assim, pesadamente. Eu batizei ele assim, porque o bicho bate e bate pesado. E aí, o que é que eu fiz? Pô, peraí. É verdade que eu não bati minha meta. Só que aí eu preciso ativar o sábio. Qual é a perspectiva do sábio? Poxa, você agora tem a oportunidade de aprender para a sexta palestra. O que foi que você errou? Ajuste. Outra coisa, do sábio. Tá, mas em relação à primeira, você melhorou muito. Olha as sensações como são melhores para mim agora. Eu me sinto mais motivado, eu me sinto bem, me sinto encorajado a trabalhar. E eu vou dizer a vocês, eu não queria nem, olha, logo de primeira, assim, eu não queria nem analisar o número. Não queria nem analisar o número, por conta disso. E aí eu comecei, peraí, quais são as 3 oportunidades que eu tenho aqui? Que é uma das ferramentas que ele ensina lá. Diz, poxa, eu agora tenho estatísticas, amanhã eu já vou mais preparado para a reunião de marketing, né? Com a equipe. Outra coisa, eu agora tenho um apoio, né? Tenho uma pessoa que me ajuda, tô com a equipe comercial agora. Outro ponto, putz, eu agora tenho como melhorar o design da minha palestra, certo? Que é um design que eu não tinha ainda melhorado. E agora eu vou melhorar, pô, quer dizer que eu posso melhorar. Posso fazer uma palestra até maior agora, tenho mais confiança de fazer uma maior. Quero que lá cabe 60, eu posso botar agora uma de 100, 150, 200. Talvez que é o que a gente está querendo fazer para o segundo semestre. Já é? Então, tudo é uma grande dinâmica de poder. A quem você dá poder? Se você dá poder ao seu sabotador ou você dá poder ao seu crítico. Outro sabotador que eu tenho poderosíssimo, controlador. Certo? É outro apoiador lá do meu crítico. Eu sou um controlador extremo, 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 extremo mesmo. Então, se deixar, eu não delego. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse sabotador. Não se preocupem em descobrir o de vocês, porque existe um teste, é gratuito. Eu vou botar aqui o link para vocês fazerem, tá certo? Então, a ideia é que vocês só entendam que existem essas duas forças. E o Shihazard, ele falou o seguinte, ó. Existe mais uma coisa aqui envolvida. Existe uma coisa que ele chama que a todo momento você usa, vamos dizer, você tem suas horas úteis, certo? Úteis. O que é hora útil? É aquela hora que você está produzindo, ok? Sem contar as idas ao banheiro, a hora que você está comendo, ele disse essas horas não contam. É a hora que você está produzindo. E aí ele fala, ó, existe um índice que ele criou, que é as horas que você permanece no modo sábio e é o percentual que você permanece no modo sábio, certo? Então, vamos supor que você tem aí um exemplo, 100 horas úteis. E aí ele dá um índice que ele chama... A câmera caiu, eu bati aqui. Espera aí. Falha minha. Agora ela vai bugar. Um momentinho. Espera aí, gente. E minha câmera vai bugar aqui agora. Hoje, o sabotador não quer deixar. Só um momentinho, gente. Vocês estão me ouvindo? Vai travar um pouquinho aí, rapidinho. Tá bom? Peraí, viu, gente? Vai dar uma bugada aqui. Foi eu que bati aqui. Realmente. Oi? Voltei? Desculpa aí. Ó, então ele fala o seguinte, que existe quanto mais
eu permaneço no sábio, maior é o índice que ele chama de inteligência positiva, é o índice QP, certo? Então, ele até chama isso de vórtex, tá? Ele tem um vórtex aqui, assim. Quer dizer o quê? Pessoas que passam mais tempo no sábio são mais improdutivas. São mais improdutivas. E pessoas que passam mais tempo no, quer dizer, no sabotador, um pouco tempo no sábio, Eu são mais, errei. são mais Eu sempre dou improdutivas. uma coisa errada. Foi. De novo, ó, pessoas que passam mais tempo no sábio são mais produtivas. E ele diz isso que você precisa passar pelo menos 75% do seu tempo no modo sábio, tá? Ele tem um vórtex. Deixa eu ver se eu acho essa foto que eu achei. Põe ele aqui. Ok. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu voltar aqui a câmera para mim, pra vocês verem. Ó, vórtex, tá vendo? É um vórtex. O 75 está aqui, ó, no meio. Ele diz, quando você está daqui para cima, você é produtivo. Quando você está daqui para baixo, você é improdutivo. E ele fala aqui que você consegue reconhecer as pessoas sem precisar fazer o teste. Por exemplo, pessoas que têm 82 de QP, elas têm casamentos fluorescentes. São casamentos felizes. Pessoas que têm 82 de QP. Quem tem mais de 75, né, que é o ponto de virada, 77, ele diz que é uma pessoa que está florescendo, buscando melhoria. Quem tem 69 já é uma pessoa inerte, só que não reage à vida, ela só está sempre no mesmo canto. Uma pessoa com 66, ele fala, ó, equipe de desempenho mediano. Se a equipe tem um desempenho mediano, é porque ela tem um QP 66. 41, exemplo, casamento e dissolução. Pessoas extremamente infelizes, casamento e dissolução. 29, equipe de baixo desempenho. E quanto mais para baixo, mais a gente corre o risco de sofrer um dos nossos maus modernos. Lembra que eu falei do mal moderno? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Quer dizer, Chua está dizendo, quanto mais para baixo o meu QP, mais eu corro esse risco. Porque você está alimentando emoções que não vão te fazer bem. Independente do resultado que você tenha, você está alimentando essas emoções. Lembra que conhecer uma pessoa que tem tudo e não consegue ser feliz? Tu tem uma mulher maravilhosa, um marido maravilhoso, mas só fala mal do cara. Só sabe, aquele cara do. Acho que vocês conhecem da Hanna-Barbera, né? Aquela hiena, né? Ó céus, ó vida, né? Não tem aquele cara. Tem gente que é assim, que ele suga a energia da gente. Então, isso é pessoas de QP baixo. Que é uma pessoa de QP alto. É a pessoa, quando ele entra no lugar, ele ilumina o lugar. É um cara para cima, alto astral, bem com a vida, sorridente, feliz. As coisas estão dando tudo errado e ele tá feliz. Entende? Isso é escolha. Que é escolha? Certo? A quem eu dou ouvido é quem eu alimento. Certo? É uma escolha. Se eu dou alimento para o meu sábio, independente dos resultados, eu estarei bem. Se eu dou alimento para o meu sabotador, independente do resultado, eu estarei mal. Porque o sabotador tem uma função diferente do sábio. Certo? Deixa eu ver se eu acho isso aqui. O que ele mostra aqui. Ó, o que é que o sábio ele tem a função de te deixar bem. Ele tem a função de te fazer transcender. Certo? Quanto mais você fica bem, menos você depende de resultado para ser feliz. Eu sei, Chua, por que tu demora tanto para ensinar sobre sabotador? Que a maioria das pessoas não está pronta para escutar isso. A maioria das pessoas não estão prontas para entender que a felicidade é uma escolha. O Tony Robbins fala que você muda a emoção assim, ó. E ele brinca até fazer um teste mórbido, mas ele diz: você pode estar no funeral, você consegue rir. Se alguém contar uma piada engraçada, você consegue rir. Precisa de uma mudança emocional na hora. Por quê? Porque a gente tem controle das emoções. Certo? A gente não tem controle das emoções, mas a gente tem controle das escolhas, né? Do que eu vou pensar, do que eu vou me comportar. Lembra? Eu não tenho controle sobre o pensamento, né? Aquela vozinha lá, eu não posso segurar, eu não posso não reagir de primeira. Então, basicamente, esse é genial. O Cesar Carmine, ele fez o quê? Ele
conseguiu trazer isso para o campo técnico, não mais no campo subjetivo, né? Que agora a gente consegue medir se está bem ou está mal. Eu recomendo que vocês façam esse teste de QP que eu vou passar de tempos em tempos, para ver se está tudo bem. Então, por exemplo, a gente girou agora, por isso que eu espero passar um mês do desafio. Tá vendo quantas pessoas tem aqui? Poucas. Por quê? O QP baixou. Então, o cara na hora da aula faz, oxe, vou nada, tô cansado, vou depois, entendeu? É o sabotador falando na mente. Sabotagem. Então, quanto mais passa um desafio, mais gente desiste. Por quê? Porque mais gente dá ouvido ao sabotador. Então, por isso, vocês estão aqui, tem que ter atenção de, pô, eu vou olhar como é que está o meu QP e vou refletir como fazer uma estratégia para levantar isso. Tá? Eu vou mandar, não se preocupe que eu vou mandar os dois testes nas letras. E tem cachorro aí? Só para pegar um exemplo. Alguém tem cachorro aí? Eu tenho logo dois. Pronto. Cachorro não percebe quando a gente tá bem, tá mal. Sim. Pronto. Eu digo que o cachorro ele tem uma sensação de quem está alimentando o QP e quem está alimentando o sabotador. E a tendência é ele se comportar bem ou mal com a gente. Não é assim? É por aí. Cachorro, quando a gente. Gente que tem o QP alto, o cachorro tende a ficar mais perto dele. Por mais que a pessoa seja um ranzinza da vida, ele tende a ficar mais perto dele. Porque é uma pessoa mais controlada emocionalmente. A gente tende a seguir líderes com um QP mais alto. Por que, Shua? Porque ele tem controle. E a gente sabe que o líder precisa ter controle para tomar boas decisões. Viu, André? Você não falou agora, poxa, Shua, é muito difícil. Então, o que que a gente espera de um líder? Que ele tenha controle emocional para tomar boas decisões. Então, a gente tende a seguir líderes com QP mais alto. E a gente percebe, tá? Uma pessoa com QP mais alto do que outra é perceptível. Principalmente no ambiente de liderança. Eu dou um exemplo aqui. Minha namorada Larissa assumiu agora a função de supervisão. E ela não está com um QP muito legal. Né? Primeiro emprego, vejo ela ia assumir isso, e ela veio conversar comigo que tinha um funcionário dando trabalho. Aí, na hora, ela fez assim, ah, não, a funcionária está me dando um trabalho X, Y, Z, e ela ó, descascando a mulher. E aí, quando eu fiz o questionamento, tá, mas tu tá se dedicando a ela? Tu acredita nela? Tu ajuda ela? Tu ensina ela? Aí ela, não. Eu fiz, por quê? Eu nunca nem pensei nisso. A resposta dela, eu nunca nem percebi isso. Eu só estava reagindo. Então ela não controlava a emoção e reagia à emoção. Então, vê, esse é um assuntozinho mais chatinho, certo? Eu queria fazer mais na prática com a gente aqui, certo? Porque sabotador, a turma acha que é fazer o teste e tá tudo certo, mas não é. É aplicar. O teste é esse aqui, ó. Vou mandar o link para vocês, tá certo? Tá vendo aqui? Nesse aqui, a gente vai fazer o QP da gente. Todo mês, quem tiver um desafio é para fazer o teste de QP, certo? E me dizer o resultado que deu. Beleza? Tem que fazer. Toda vez que a gente virar um mês, a gente vai fazer o teste de QP da gente. Achou? Eu preciso fazer o teste sabotador? Não obrigatoriamente, porque normalmente dá o mesmo, tá certo? Mas eu vou abrir um aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Então, ele dá um resultado do númerozinho no Vortex, onde é que você está, e ele dá lá quem são os seus sabotadores, certo? E quanto você fica se sabotando durante o dia. Qual a missão de vocês? Começar a tentar identificar quem é o sabotador de vocês antes de fazer o teste. Antes de fazer o teste. Eu vou dar o nome dos filhos aqui. Vai. Aí você vai dizer, esse aqui é o meu. Certo? Vou pegar ele Tá. aqui. Ó, a gente tem o primeiro sabotador, que é o chefe da gangue, tá certo? Esse é o chefe da gangue. Todo mundo tem ele muito atenuado. Ele é o chefe da gangue, é o que faz a contrapartida com o sábio. Então, ó, o primeiro sabotador é ele, o crítico, certo? É o principal sabotador. Ele envolve todo mundo. Só que ele se disfarça, certo?
Ele se disfarça dos Ok? outros. O crítico, ele pega apoio nos outros. O primeiro é o insistente. Insistente, ok? O segundo, o prestativo. O terceiro, o hiperrealizador. O quarto, bem comum, tá? Bem comum em empresário esse, tá, gente? Estou falando para você. É a vítima. A vítima. Depois, o hiperracional. Ele quer racionalizar tudo. Depois, o hipervigilante. Eu também tenho muito desse. Hipervigilante. Por quê? Porque eu tive uma infância muito difícil. E hoje, para eu controlar ele, eu tenho sob controle, mas não é tão fácil para mim. O que é que esse cara já prejudicou na vida? Eu tive um divórcio. Por quê? Hipervigilante. Dificuldade de fazer amigo. Hipervigilante. Por quê? Porque eu tô toda hora de confiar. Não consigo confiar direito nas pessoas. Entendeu? Por quê? Porque isso, em algum momento da minha infância, teve um problema lá de confiança. Certo? Então, eu fui lá e compensei como? Me tornando hipervigilante. Entendeu? Outro, o inquieto. O próximo, o controlador e o esquivo. Alguns perfis comportamentais tendem a ter um, mas não é regra, certo? Por exemplo, o perfil comportamental D tende a ter o hiperrealizador. Não é regra. A gente está falando de personalidade, certo? Pessoas que têm um perfil comportamental mais C ou S tendem a ter o controlador, certo? Tendem a ter Tu o tá falando controlador. do disco, né? Do Agora? DISC. É. Quando está fundindo aqui as Eu atenções. comprei o disco. Eu comprei o disco. Eu Comprou? posso até... Comprei. Boa. É bom, o DISC eu gosto. Depois eu passo para Luiz Matos. Se tu quiser, Rafa, eu mando para tu também. Pronto, façam porque vale muito a pena o disco. Sabe? Se conhecer, vale a pena, né? Porque, vê só, uma pessoa que tem D, ele tá. Vê só, meu D é desse tamanho no disco. É quase no fim da barra. Automaticamente eu sou o hiperrealizador. Entende? Automaticamente eu sou a pessoa que quer fazer tudo. Então, por exemplo, quais são as coisas que isso aqui me prejudica? Decisões ruins. Tomo decisão ruim na empresa às vezes. Por quê? Quer fazer tudo. Em vez de focar em uma coisa só. Poxa, para eu emagrecer, ir para academia é suficiente, mas eu não consigo. Eu tenho que ir para academia, surfar, fazer crossfit, malhar. Tá entendendo? Eu não consigo. Vai jogar vôlei. Entendeu, Rafa? Bem o que a gente falou Esse aqui. não é Ah, um inquieto, não? É não, esse é inquieto. é o hiperrealizador. Ele quer fazer muitas Tem coisas. para realizar tudo. Quer realizar tudo, é. O inquieto, deixa eu ler eles aqui, que tem as descrições aqui, pode ser legal para vocês. Ó, o inquieto, que o André falou aqui. O inquieto ele é diferente, ele não quer realizar, ele quer sempre uma emoção maior. É diferente. Ele está sempre buscando uma coisa que vai gerar uma emoção maior, uma adrenalina maior. Então, por exemplo, a tendência é o inquieto ele nunca parar no mesmo emprego. Ou senão ele não conseguir, por exemplo, é muito difícil para o inquieto ser um empresário, porque é sempre a mesma coisa, entendeu? É a tendência ele Não, não é vender uma coisa não, Chu. é, Ser empresário é a mesma coisa todo dia. na cabeça do inquieto, certo? Eu estou botando aqui na cabeça do inquieto. Mas assim, a É, tendência é que seja sempre as mesmas emoções, tu tá entendendo, André? Você vai ter aquelas mesmas emoções. Não é uma coisa muito nova. Então o cara fica trocando de empresa. Vende uma, compra outra. Putz, meu irmão é esse aqui. Meu irmão não consegue ficar quieto. Entendeu? Assim, num lugar só, fazendo uma coisa. Ele não consegue. Eu já disse a ele, eu tenho que ter problema com aqui, tô inquieto. Ele não consegue sentir paz onde está. Não consegue sentir paz onde está. É o inquieto. O hiperrealizador, ele é tarado por resultado. Tá entendendo? Para ele, a validação dele é o resultado. Tipo, se não tiver resultado, ele não tá bem. Aí pronto. Aí vê só que problema eu crio para mim mesmo. Quer dizer que se minha empresa não der resultado, eu vou ficar triste. Vê que onde eu estou associando a minha felicidade. Que perigo. Por quê? Empresa tem alto e baixo. Quer dizer que quando a empresa estiver baixo, minha emoção vai para baixo também? Entendeu? O mal do hiperrealizador é isso. Quando a empresa vai mal, ele vai mal. Quando a equipe vai mal, ele vai mal. Porque a validação dele, do ser dele, tá na realização. Pronto, pessoal, o Sherazade fala muito isso, que a validação do ser da pessoa está em algo em vez de estar nele.
O sabotador nasce daí, que a validação da pessoa está em algo e não está nele, certo? Até pegar aqui. Deixa eu puxar. Espero que eu não bata de novo. Entenderam? Ó, o processo de sabotagem, de novo, que eu dei uma engasgada aqui. Eu só quero gravar um shorts. Ó, o processo de sabotagem começa quando eu paro de ter felicidade pelo que eu sou e começo a buscar felicidade em algo externo. Por exemplo, numa realização, numa emoção, num controle, entende? Então, o resultado, aquele ponto externo, quando eu paro de buscar em mim mesmo, de eu estar satisfeito comigo mesmo, começo a buscar fora, é que nasce o sabotador. Certo? Então, eu estou indo buscar fora toda vez. Eu não estou alinhado com a minha essência. Eu não estou feliz comigo mesmo. Então, isso dá um problemão. Né? Um problemão. Porque você não consegue estar bem independente da circunstância. Não consegue estar bem independente da circunstância. E aí, o que acontece por não estar bem independente da circunstância? Você não ativa o sábio se a circunstância não for favorável para você. Vamos lá. Uma pessoa hiperrealizadora não consegue realizar, automaticamente ele está mal. Aí o que acontece? Desconta em casa, desconta nos filhos, desconta no marido, desconta no amigo, não quer sair. Quem já deixou de ir fazer um evento social porque a empresa não estava bem? Eu já deixei várias vezes, porque a empresa não estava bem. Não era porque eu não podia pagar, não era nada disso. É simplesmente porque eu não estava alinhado com a minha essência. Hoje em dia, não. Se eu tiver, eu vou. Porque eu estou melhorando o meu QP em relação a isso. Certo? Vou botar o link lá. Quem vocês acreditam que seja o sabotador de vocês? Eu acredito que são vários, né? É Agora sempre um tem uns que conjunto. tem uns que eu já passei e não, já me livrei deles. Que é a Né? vítima, é, o controlador, o esquivo, já passei por aí. Mas Ok. eu vi que você não vai em frente, entendeu? Deixa eu dar um alerta para você. Eles sempre É, vão estar estou aí. perdendo tempo, estou perdendo tempo com isso, Isso. entende? E os sabotadores, eles sempre Já vão estar aí. passei. O que é que mudou? É que eu só não estou dando ouvido a eles. Uhum. Eles sempre estão lá. Só o que mudou é que eu não dou mais ouvido a eles. Nem você falou, não Porque vale a você tem pena dar ouvido. consciência, você tem consciência e diz assim, pô, estou perdendo meu tempo, né? Ó, Vida que segue, vamos procurar solução. eu sou um danado de um controlador muito forte também. Aí eu chego em casa, aí Larissa não avisa que largou. Aí eu fico preocupado, que ela não avisou, né? Acho que aconteceu um problema, parará, e meu sabotador enlouquece nessa hora. Por quê? Tá vendo? Deixa você frustrado? Tá vendo? Preocupação à toa? Entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Pronto. E aí eu comecei a perceber que a gente brigava por conta disso. Aí eu parei de dar ouvido ao sabotador. Eu fiz, não, calma, ela só esqueceu. Ela só esqueceu. Ela só esqueceu. Tá tudo bem. Tipo assim, não era nada demais, ela só esqueceu, tá tudo bem. Entendeu? Mas é um nível de controle. O problema é que se for todo dia que ela esquecer, tu achar que é normal, né? Aí eu começo a conversar. Mas aí qual é a perspectiva do sábio, Luizmar? Eu converso com ela depois. Entende? Mas de uma forma amorosa e carinhosa. Eu chego pra ela e falo: Ó, me avisa quando sair, eu fico preocupado. Me avisa quando largar, porque eu não sei se tu já chegou. Entendeu? O sábio não é passivo. Cuidado, porque isso é uma sabotagem também, tá? O sábio, ele não é passivo. Ele é ativo. Ele toma uma ação que vai melhorar o meu resultado. Então, por exemplo, a ação de eu só deixar ela fazer o que ela quer, sem me avisar, e tá me sentindo mal, é uma ação boa ou ruim? É ruim. Entendeu? A ação correta seria eu falar para ela me avisar quantas vezes forem necessárias. Ou eu mesmo ligar. Aí hoje em dia, o que é que eu faço? Quando dá a hora de ela largar, eu mando mensagem. Tu já largou? Não é uma ação Oxe, ué, boa? mas não sei. Isso também não é ser controlador, não? Não.
Porque se você começa a perguntar, você já largou, você não está tentando Bom, controlar aquela situação desse jeito, não? vê, a perspectiva, Luzmar, é diferente para mim e para tu nessa situação. Tá entendendo? Na minha cabeça não é, mas na sua pode ser que seja. Você tem que arrumar o seu caminho. Tá entendendo? Pô, Eu tô lá só tomando uma ação mais, vamos dizer assim, proativa. Por quê? Porque realmente eu me preocupo, é uma coisa que, assim, que ela tem um deslocamento. Então, não, em outras situações eu não faço. Pronto, aí. Em outras situações eu não faço. Eu não fico perguntando toda hora onde é que ela tá, tava o que ela tá advogado. fazendo. Tu tá entendendo? Pô, Você conseguiu entender, Osmar? é, Ó a perspectiva do sábio consegui, nessa hora. consegui. Nessa hora, vê só. Essa é uma situação em que eu devo fazer o controle ou não? É, por quê? Porque é um momento perigoso. Mas, por exemplo, toda hora, aí já estou ativando um sabotador. Entendeu? O sábio, ele faz essa reflexão. Essa realmente é um momento que eu deveria estar perguntando, um momento que eu deveria estar. Tá tudo bem? Tá. Não, não é. Por exemplo, perguntar se ela já almoçou, aí é controle. Você tá entendendo? Esse ponto. Pô, É, não preciso. Então, meu sábio faz eu refletir sobre isso. Ele diz, não, ó, olha aqui quais são os espectros onde você deve ou não perguntar. Aqui sim, aqui não. Entende? Aqui tá tudo bem. Sacou? Por exemplo, quer ver uma coisa? Perguntar com quem saquei. tá. Eu não pergunto, que é o plano da confiança. Entendeu? Eu não pergunto. Eu simplesmente tá tudo bem. Se tiver que me falar, ela não fala. E se um dia ela tiver alguma coisa que eu não gosto, eu falo. Só uma coisa que eu aprendi, fui aprendendo para quê? Para me ajudar a melhorar. Mas sempre dentro de um espectro positivo, um espectro que está trazendo boas emoções, sabe? É um espectro de cuidado, não é um espectro de controle. São coisas diferentes, entende? Porque o cuidar faz bem. Certo. O cuidar faz bem, o controle faz mal. Certo? Cuidar faz bem, o controle faz mal. Para mim, tá? Essa é a minha perspectiva. Outro sabotador. Quem mais tem sabotador aí? O Ismael, o seu que você falou aí agora. Chua, eu não sei se como denominar o meu sabotador, sabe? Me diga como uma Eu já situação percebi o eu digo. seguinte, eu vou dizer o seguinte, uma vez eu trabalhei com uma pessoa que fazia assim, o trabalho eu deleguei para ela, verifiquei o primeiro mês, verifiquei o segundo, e aí eu dei as costas. No terceiro mês eu vi que ela tinha feito tudo errado, mas eu já Ok, tinha fechado o resultado, entendeu? ok. Então daí para frente eu fiquei a observar mais de perto. Mas o resultado já tinha ido embora. Ok. Mas em que ponto você acredita que se sabotou? Eu deixei de olhar. Hum. Se estava sendo Antes, feito o trabalho, eu confiei que estava, entendeu? E não estava. vamos pensar. Quem foi o sabotador que falou aí, nessa hora, para você que você deixou de olhar? Qual foi a frase que veio? Porra, a frase que veio, Vamos tentar eu achar ele devia ter aqui. olhado, velho. Eu devia ter visto. Ó, Entendeu? o... isso é o pós. Vamos falar do antes. Por exemplo, quando você passou a tarefa e não olhou, é nesse momento que o sabotador age. Tá entendendo? Não é depois. Uhum, Depois é reforço da sabotagem, entendeu? certo. Então, poxa, qual foi o comportamento que eu tive? Eu fui muito prestativo, fui muito hiperrealizador, fui uma vítima, eu fui um hiperracional, eu fui um hipervigilante, eu fui inquieto, eu fui esquivo, fui controlador, entendeu? Uhum. Pô, é difícil. Aparentemente, me diga, Eu, eu deleguei e até larguei nesse momento. vê só, isso é comportamento de esquivo, tu tá entendendo? Que ele se Entendi, isenta da responsabilidade, entendi. entende? Tu se esquivou, tu disse, ah, não, ele faz. Só que não era para ele fazer, era de quem era o resultado? O resultado era meu e por eu ter confiado que nos outros meses, depois de eu ter olhado, estava tudo certo, ia sair certo também. Entendi. Então é bom a gente tentar Entendeu? pegar nesse espectro. Tu tem que fazer tua análise, entendeu? Do teste lá de sabotador para ver quais são os teus mais fortes. E não é tão simples.
E isso que você está fazendo, esse julgamento, isso aí é cara do crítico mesmo, principal. Vamos pegar mesmo assim, vê só, tu teve um start de sabotagem, aí na hora que tu percebeu que fez cagada, o crítico veio de novo. Tu entendeu? Entendi. Então, por exemplo, deu ruim. Aí você falou, puta merda, vai, fala aí de novo. Tu fala assim, putz, não era Porra, pra... velho, devia ter olhado. Devia ter olhado. Vê só, esse pensamento traz uma sensação boa ou ruim? Ruim. Ruim. Você tá se denegrindo. É tipo, é quase se dar uma chicotada, entendeu? O Uhum. sabotador, ele age dessa forma, ele te dá uma chicotada. Aí qual é o problema? Tu, em vez de tomar uma atitude boa, tu tende a tomar uma atitude ruim. Por exemplo, a Ah, tendência é eu tu se sei. tornar controlador. É isso aí. Eu agora vou. Aí a minha cabeça diz logo: fique perto e cobre todo dia, pergunte todo dia. Controlador. Controlador é Ah, uma ação boa ou ruim? depende. Ela tem que ter um momento certo para depois você poder ter certeza que a coisa vai acontecer. Ó, Porque controlador quando nunca você, é quando bom. você, Nunca é bom. Certo? Nunca é bom. Lembra, ah, controlar demais, ser controlador nunca é bom. Por quê? Porque traz uma sensação ruim para as pessoas que estão envolvidas também, tá certo? certo, Então, qual seria ok. uma atitude melhor? Por exemplo, você era o líder dele, dessa pessoa? Sim, sim. Vê só o modo sábio, se eu fosse o teu sábio, vou fazer o papel dele, certo? Vai. Eu vejo uma pergunta. Luiz Mar, você ensinou essa pessoa corretamente? A primeira pergunta que eu ia fazer ia verificar se eu ensinei, tanto que ela fez durante 2 meses sem problema nenhum. Ok. Eu Você verifiquei. perguntou para ela por que que ela dessa vez teve problema? Perguntei O que foi que ela respondeu? que não deu tempo de fazer e não fez. Só isso. Ok. Você ajudou ela com isso depois? Organizei a rotina dela lá e foi-se embora. Pronto. Esses são comportamentos, entende, desenvolvidos pelo sábio. Na teoria, tá, gente? Estou mostrando aqui. Por quê? Porque faz você tomar ação sem se sentir mal. Pô, não, beleza, passou, passou. Certo? E agora eu falo muito sobre isso. O maior. Todo mundo daqui é cristão? Tem alguém que não seja? Só para saber? Só para saber, levanta a mãozinha aí para eu ver. André, Rafa, tá? Só para saber. Então, vê só. Jesus ensinou que os maiores poderes que a gente tem para se livrar de sabotagem se chama perdão. É difícil fazer, mas ele é um dos maiores. é, Vamos dizer assim, é um alívio quando você dá o perdão. E o perdão não é para o outro, não. Ele melhora a minha vida. Ele melhora a minha vida. Não é a do outro, não. Quando eu perdoo. Porque aquilo ali para de sabotar a minha vida. Imagina agora, Luiz Mar, diante dessa pessoa, se ele não perdoou ela, ele tem que delegar outra tarefa. Vocês acham que ele vai agir como? E aí, Rafa, como é que ele agiria? Eu não vou delegar, não. Não vai Não delegar. delegaria. Quer dizer, é uma situação ruim, porque a pessoa tem que fazer o trabalho dela, entende? Então, o perdão é uma coisa muito Sua, importante pro sua, empresário. o meu chefe disse na hora, demita ela. E veja só, demitir não era um problema também, não. Entende? Que era uma ação que você ia ter que fazer. Entendeu? Eu sei, mas ela tava grávida, eu não podia demitir. É. Foi mais seis Aí meses que eu tive que faz parte. esperar, mas, Faz mas, parte. de- mas assim, no outro mês ela se recuperou, no outro mês se recuperou até ela ter o menino. Talvez tenha sido até no momento o reflexo da gravidez, mas ela não fez. Tudo bem. A gente às vezes tem que falar, fulano, ó, presta atenção. Isso não é reflexo da tua gravidez, não. Às vezes um bom líder faz isso. Entende? De você estar super assoberbada, tá super. é, é, Como é que a gente faz assim? Fazer o coach, né? Que a gente chama. Existem quatro estágios de liderança, tá, Luizmão? M1, M2, M3, M4. Diretivo, coach, compartilhar e delegar.
certo? São os 4 espectros que você pode variar ali de liderança. Se você errar, você tende a causar um problema na sua liderança, na situação. Por exemplo, às vezes a pessoa precisa ser direcionada, você quer compartilhar ou delegar para ela. Aí você gera um estresse, ela não consegue produzir. Entendeu? Aí às vezes isso. Eu estava com uma cliente aqui, vou dar um exemplo real, meu Deus, foi assim mesmo. A equipe performava. Tu, 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 tu. Do nada a equipe parou de performar. Nenhuma variável mudou. O pessoal quase estava matando, esganando as pessoas. Aí eu chamei para falar disso, ó, fulano, pessoal, tudo tá funcionando. Até eu botar tudo na variável. O problema é tu. Me faz como é que tu tá falando. Ela foi, falou, falou, falou. Aí eu percebi que ela estava usando o espectro de liderança errado e causando estresse na equipe. Qual foi a hora? E essa hora ela foi muito sábia. Ela falou assim, Nara, caramba, sou eu que não sou uma boa líder. Porque se eu fosse uma boa líder, as pessoas fariam. Entendeu? Se eu fosse um bom líder, as pessoas fariam. Isso foi um ponto que, caramba, quase eu chorei de emoção. Eu brinquei com ela ali na hora. Por quê? Porque ela ativou puramente o sábio dela. Ela fez, eu preciso me capacitar como líder. Entendeu, irmã? Nessa hora, não estou dizendo que foi a sua situação, não. Estou botando em outra para você entender isso. Que isso é um poder do sábio, entendeu? Ele consegue fazer a pessoa mexer para ficar melhor, para ficar bem. Ela, pô, na hora ficou bem, chamou a equipe, pediu desculpa, corrigiu, tá? Chegou agora, bateu esse mês o recorde de venda da empresa. Nunca tinha vendido tanto. Só porque ajustou isso. Só porque ajustou isso. Só porque o sábio falou em vez do sabotador. Em vez dela se preocupar em controlar o outro, ela se preocupou em melhorar a liderança dela. Sacou a diferença? Eu entendi, Sheila. E é para isso que a gente estuda a liderança, porque normalmente a gente não é preparado para ser líder, não. A gente vai aprendendo aos trancos e barrancos, que vai buscando a melhora, Isso, somos nós, né? isso. E muitas vezes, depois que você já está lá no cargo, há não sei quanto tempo, aí vem alguém e diz assim, a gente vai fazer um treinamento de liderança. Aí começa a te apresentar esses métodos de Kaizen, começa a Uhum, te apresentar esses métodos do Falcone. E quando você chega, fala assim, sim, mas isso não é para ser direcionado para mim, é para ser direcionado para todos, né? Mas uhum. as pessoas ainda têm eu acho que é um certo engano, que é achar que são programas que são feitos para líderes também, né? O líder Não ele é é importante saber, mas é um programa que tem que ser diversificado para todos. E aí é isso. que a gente vai moldando a liderança da gente. Isso. Bem, vocês estão aqui comigo hoje na intenção de entender que a primeira coisa que eu vou dizer para vocês sobre sabotagem é a gente se sabota. Não tem jeito, certo? Não tem como evitar, de uma hora ou outra vai rolar. Tanto é que é raríssimo você ter uma pessoa 100% de QP. Em alguns momentos a gente vai se sabotar. Qual é a sacada? Eu me sabotar menos tá mais no sábio do que no sabotador. Porque vai ter uma hora que eu vou ser, porque não tem, vai ter uma hora que eu vou ser controlador, vai ter uma hora que eu vou ser inquieto, entendeu? Vai ter uma hora. Por quê? Porque tá aqui a programação. Tá aqui a programação. Mas qual é a grande vertente? Pessoas de alta performance tendem a se sabotar pouco. Pessoas de alta performance tendem a se sabotar pouco. Ok? Então, Shua, se é alta performance quer dizer que eu não vou me sabotar? Não. De novo, ó. Se é alta performance quer dizer que eu não vou me sabotar? Não. Quer dizer que você vai se sabotar pouco no decorrer das suas horas produtivas. Então, pessoas de alta performance se sabotam muito pouco, certo? Então, a tendência é que quanto menos eu me saboto, melhor a minha performance é. Então, eu tenho que estar muito atento quais são os meus sabotadores, como é que eles operam e como eu devo conter eles. Ok? Isso aí, por isso que vocês vão fazer essa análise ali dos sabotadores. Então, dúvida sobre isso? Dúvida, dúvida, dúvida? Não tenho dúvida. Agora, eu estava lendo lá o teste. Aham. É, o ideal é que a gente faça esse teste. Por exemplo, ontem foi domingo, então não dá para comparar o meu dia de ontem
com o meu dia de hoje. Pessoal, eu peço a vocês, quando eu peço aos meus clientes, tá? Eu vou te dar a minha experiência pessoal e como é que eu peço para eles. O sabotador, ele tende a vir nos momentos que a gente não tá bem. Entende? Eles tendem a Sim, vir no momento que ele não tá bem. É nesse momento que eu peço para você fazer o teste. entendi. Entendeu? Porque quer dizer que se você não tá bem, o sabotador despertou, é que você não tem controle sobre ele. Entendeu? André, tu não vai fazer esse negócio nunca. Entendeu? Nunca tá ruim? Boa. Quer dizer que ela não tem a estrutura, né, de sabotagem. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que para, vamos dizer assim, algo me tirar do eixo hoje em dia é bem difícil. Bem difícil. São poucas coisas que conseguem. E eu hoje já monitoro. Estou cada vez diminuindo mais. Certo? Quer ver uma relação que eu melhorei muito nos últimos tempos, lidando com o sabotador, com meu filho. Por quê? Eu sou controlador. Eu sei que eu sou controlador. O que é que eu percebi? Eu não ensino jiu-jitsu ao meu filho. Eu sou o pior professor que ele poderia ter. Por enquanto. Aí o que é que eu fiz? Eu chamei um amigo meu e fiz: Tu ensina pro meu filho? Caramba, meu filho ama jiu-jitsu hoje em dia. Vai treinar, briga quando não vai treinar. Quando era comigo, ele vinha puto. Por quê? Porque eu era grosseiro, eu era controlador, não tinha paciência porque ele não fazia as coisas do jeito que eu queria. Entendeu? Não é só isso também, né, Chu? É a mesma coisa de um professor ensinar o seu próprio filho, não é? Então, existem como é que eu posso dizer? É, na psicologia, né? Você vai fazer aí seu curso que você quer fazer, você vai entender isso melhor. Então, é natural isso. Mas, olha só, para eu entender isso, eu precisei fazer um monte de cagada. Que aí, se eu tivesse um sábio mais ativo naquela época, eu não teria feito. Aí, querendo ou não, eu causei um monte de problema pro meu filho no futuro. E agora eu Entendi, vou ter que corrigir. Entendeu? A diferença? entendi. Eu aceito que eu sou imperfeito, né? Como diz a história, eu aceito que eu sou imperfeito. Mas eu preciso aprender a melhorar. Aí é a pegada do cristão, né? Que a gente diz que é a depravação total, quem Isso é entende de teologia. conhecimento, né? Quando você vai É. adquirindo conhecimento, se conhecendo melhor, aí você já vai observando de uma forma diferente. Deixa eu pegar outro ponto que, assim, melhorou muito, que eu recomendo, principalmente quem tem relação difícil com pai e mãe. Tem muito sabotador envolvido nessa relação. Muito sabotador. Lembra que eu falei que eu sou controlador? Lembra que eu disse, ó, eu sou controlador. Rapaz, eu queria controlar minha mãe de todo jeito. Só que João Alexandre, psicólogo aí, André, a psicologia explica. Hierarquicamente, minha mãe está sempre acima de mim. Entendeu? Porque eu não tenho como devolver o que ela me deu. Vamos falar assim, eu não tenho como devolver o que ela me deu. E se eu fizer isso aqui, ó, eu começo a causar disfunção na minha vida. E aí eu fiz isso por muitos anos. E aí, uns 5 anos atrás, eu comecei a aceitar a minha mãe do jeito que ela é. E aí, quando o controlador fala, diz pra tua mãe fazer assim, assim, eu fiz, não, não vou dizer nada, não sou pai da minha mãe. É isso que eu digo pra ele, certo? Essas são as minhas conversas internas. Eu digo, peraí, não sou pai da minha mãe, ela faz o que ela quiser. Eu devo respeito às escolhas dela. É uma escolha ruim, tá tudo bem, é a escolha dela, não é minha. É o que a gente vai trabalhar aqui, ó, dentro do meu domínio. Entendeu? Então, é a gente buscar esses tipos de discernimento, que é o discernimento do sábio. Deixa eu pensar. Pô, deixa eu dar um depoimento. D, Hoje o Luiz trouxe uma coisa importante com relação aos sentimentos. vale? Vamos lá, Luiz, fala aí. Que tu me dissesse hoje. Eu lhe disse muita coisa, mas vai lá. Começa aí que eu desenrolo. Com relação ao título de conselheira, Ah, sim. Quando ela botou lá que queria ser conselheira, aí na minha cabeça veio, vou botar lá, tu vai dar conselho a quem?
Aí eu escrevi lá, parabéns, isso é muito importante para a nossa jornada, coisa desse tipo. Eu parabenizei, em vez de brincar. Pô, que caramba. Isso é um negócio assim, é de um controle emocional, né, gigantesco. Porque você vê uma pessoa que naturalmente gosta de brincar, não brincando no momento importante do outro, motivando o outro. Caramba, que coisa boa, velho. Fiquei feliz agora. Quer dizer que você E entendeu. eu só brinquei porque eu disse assim, tu vai fazer o quê? Ele falou, dar conselho. Não, tá aí ela brincou. Mas Aí foi É, eu disse a ela hoje, que hoje, depois que a gente já tinha passado isso, pelo naquele foi aí primeiro estresse e momento. tudo, Vê, isso, exatamente. deixa eu fazer uma pergunta a tu, André. Vê só. Automaticamente, não é melhor conviver com o Lismar? Você não se sente melhor estando perto dele? Não é? É, Isso é ser sábio, viu, Lismar? Isso aí é ser sábio. Você ativou o seu sábio. Por quê? Porque a gente está falando tanto sobre emoções aqui, está falando tanto que o QP de vocês está subindo, certo? Isso é normal, o QP está subindo. E ele está aprendendo a controlar. Ele, peraí, será que o outro vai gostar da brincadeira? Não, eu vou fazer lá depois. Primeiro eu vou elogiar, depois eu faço. Pô, que massa, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, porque isso aí vai ajudar muito a relação de vocês para o futuro. Muito, muito, muito. Sabe? E assim, eu tenho outras situações aqui, deixa eu passar para vocês, ver. Falei do meu filho, deixa eu ver. Falei da minha mãe. Eu tenho uma máxima comigo que é assim: gente feliz não enche o saco. Hoje em dia eu tenho essa máxima. E aí, quando eu começo a encher o saco, quer dizer que eu tô triste com alguma coisa. Porque gente feliz não enche o saco. Já perceberam isso? Que gente feliz não enche o saco? Gente feliz é uma pessoa gostosa de conviver. Gostosa de conviver. Você tá perto do que da pessoa se sente bem. Tá bem com a vida, pra cima, te elogia, te motiva. Quando tu tem uma conquista, ela fica feliz por tu. Não é que é o caso aqui do Luiz Mar, quando a pessoa tem uma conquista, ela fica feliz por tu, te elogia, te parabeniza, te motiva a querer mais. É bom estar perto desse tipo de gente. Então, a pessoa de alta performance, isso eu também queria já desmistificar uma coisa aqui com vocês, é que muita gente acha que a pessoa de alta performance é aquela pessoa, tipo, maluca, chata de estar perto. E não é isso. Pessoas de alta performance é gostoso você estar perto dela. Pelo contrário, são pessoas boas de estar perto. Porque é uma pessoa que te bota pra cima. Eu lembro o. A diferença, sabe o que é? É que quando se fala em alta performance, as pessoas tendem a olhar para o número da pessoa e não para as atitudes, entendeu? Uhum, quando é uma coisa de atitude, né? É porque normalmente é assim. Vamos fazer a equipe de alta performance. Ah, ela tem que performar 95%, Mas é certo? consequência, né? Mas, exatamente, É não é consequência. o número que vai fazer e mostrar que a equipe é de alta performance ou não. Ela pode dar até menos que qualquer outra, mas ela tem uma constante, É, entendeu? assista o filme, anote aí, na Netflix, um documentário falando sobre a NBA. Deixa eu achar aqui o nome, peraí. Documentário da NBA. É com o Kobe Bryant. É o time da redenção. O time da redenção. Certo? Assista que você vai ver isso aí, João. Você vai ver que antes deles vencerem a competição, eles se tornam um time de alta performance, mas como? Com essa parte emocional controlada, com a reação deles entre eles melhor, com os problemas resolvidos, entendeu? Assistam, o time da Redenção é maravilhoso, tá certo? O time da Redenção. Ô, ô, Chu, eu acho que essa Assista, palavra alta assista. performance ficou muito banalizada com os Sim. coaches, né? Em Com geral, os sim, coaches de né? internet hoje em dia, que tipo assim, ah, não, diga não para tudo, viva o seu propósito. E aí as pessoas acabam seguindo isso cegamente e começam a se tornar pessoas insuportáveis. Mas aí é que tá a questão da gente falando, né? Eu vejo as pessoas, ah, mas fulano, a gente segue fulano. Minha gente, o cara tá fazendo lá, tu tem que ter o teu poder de decisão. Tu tem que ter o teu poder de decisão.
Eu falo aqui um monte de coisa, mas a decisão é de vocês, seguir ou não. Tu segue, se funcionar, tu continua. Se não funcionar, tu manda pra merda. Você tá entendendo? Se não- Aí ajuda. Banaliza. A gente tem muitos termos banalizados. Alta performance é um deles. Você vê que, quando vocês assistirem esse time da redenção, vocês vão ver que não tem nada a ver com o resultado. É tudo a ver com emoção. É a emoção que as coisas estão ali da hora. Assista o documentário do Sport Campeão 2008, Ah, o Sport Campeão, não assisti esse ainda a não. Vou Copa do assistir. Brasil. A da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. É. Assista lá, entre lá no YouTube e veja as histórias que eles contam lá. Pô, até. Vê só. Posso dar um exemplo bem assim? Todo mundo brasileiro aqui. Mas o Brasil não ganha mais uma Copa porque o time não tem mais inteligência emocional. Você vê claramente que o time é desestruturado. Tomou o gol, o time de banana. Machucou um jogador, acabou o time. Não tem mais união, não tem mais. é, as pessoas dizem, é amor a camisa. Não, é realmente um trabalho de base que não foi feito com os jogadores. Trabalho de base que não foi feito. O... Então, quando vocês estiverem com um time, estiverem buscando isso, vocês têm que aprender a silenciar o salvador de vocês. Não tem jeito. Porque é como você vê que uma prova real aqui no Ismael. Vê, quando ele deu ouvido para o sábio, ele se torna uma pessoa mais agradável de estar no meio. Automaticamente, você vai ver que a sinergia dele com o André é melhor e eles performam melhor. Mas imagina que ele faz uma brincadeira dessa, o André não gosta, na hora, né, da brincadeira, ela não vai tratar ele bem depois, no próximo. Aí isso vai, ó, arranhando a relação dos dois, né? Vai dando aquele arranhão. O casamento é do mesmo jeito, né? Hoje eu tenho relacionamento é do mesmo jeito. Eu digo assim, se você fizer a escolha babaca, o relacionamento piora. O que é a escolha babaca? Pô, você brigou com a pessoa, em vez de você se reaproximar, você quer estar certo. Aí você vai e se comporta de uma forma ruim com o seu parceiro e esquece que aquilo é um momento e aquela pessoa é muito importante para você. Ela vai passar o resto da vida com você. O... Vou dar outro exemplo. Sofia, minha filha, é virada no giraia e ela rouba esse boneco aqui, ó, no meu escritório. Tá vendo aqui, ó? Tem os Minions aqui. Ela é a maior assaltante de Minion do Brasil, tá certo? E ela perde eles, porque eles são pequenininhos, tá certo? Ela perde. E eu ficava muito irritado com isso. Bastante irritado. Dizia, Sofia, eu não quero você no meu escritório, né? E tratava ela mal. Só que depois, o momento do meu sábio, eu fiz. Quem é mais importante? Esses Minions ou a minha filha? Quem é mais importante? Esses Minions ou a minha filha? Minha filha é 1 bilhão de vezes, sei lá, infinitas vezes mais importante que esse Minion. Claro que ela não deve malcriar, entendeu, Luizmar? Claro que ela não deve entrar aqui. É claro que eu devo ensinar ela a fazer, mas eu posso ensinar de uma forma amorosa. Aí eu chamei ela, fiz, olha, meu amor, veja só, quando você quiser o Minion do papai, você vai pedir a papai, tá certo? Você não vai entrar no escritório do papai, não, e mexer nas coisas e pegar, não. Tá bom? Papai vai dar o Minion para você brincar. Aí você vai, brinca, e quando você terminar, você avisa papai. Papai vai guardar lá no lugarzinho, eu e você de novo, tá certo? Tá certo. Vê só, sem grito, sem incômodo, sem aperreio. A menina para de entrar no meu escritório. Toda vez que ela quer os Minions, ela me pede. E quando ela termina de brincar, ela guarda, me pede para guardar. Viu? Um resultado. Eu tive o resultado que eu queria, sem precisar despertar emoções ruins, tanto em mim quanto nela. Entendeu, Luzmar? Que não é passivo. Tipo, eu não vou deixar ela entrar aqui e fazer o que ela quer. Tá qual a diferença? Sim, sim, Porque também é sim. sabotagem. É deixar ela Eu fazer sei. do jeito que ela quiser. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo, Chua, que a gente aprende muito com os erros, principalmente quando a gente realmente assume posições diferentes, né? Porque são diferentes. Uma vez um operador olhou para mim e disse assim: "Tu tá tão diferente, mas é porque você está numa posição diferente, precisa mudar algumas coisas que você fazia, como por exemplo, você era operador, hoje você é um encarregado, daqui a pouco você é um supervisor, daqui a pouco você é um coordenador. Então, a gente vai passando e subindo, mas a gente tem que entender o quão é responsável
habilidade e como a gente vai fazer e inspirar as pessoas, porque são posições diferentes, não é isso? Ó, e eu posso dar milhões de depoimentos. Ó, ontem mesmo, eu fui ontem, eu fui na igreja, cheguei na igreja, encontrei um cara. Ó, esse cara só não fez muito mal para mim na minha vida, certo? Profissional. Não falavam mal de mim, etc. Eu sei, porque eu presenciei, né? Eu encontrei esse cara na igreja, eu me alegrei de ver ele na igreja, abracei ele, fiquei muito feliz de estar muito feliz com ele lá. E ele ficou assustado, ele fez, cara, eu fazia tanto mal, filho, mas isso já passou. Hoje eu estou muito feliz que você está aqui, porque eu consegui dar o perdão. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo, perdão é um sentimento muito bom, é a base do amor. Entende? Se a gente consegue aplicar isso na vida, a gente melhora. Certo? Melhora. Ó, que nem a Rafa falou, a alta performance não está banalizada, mas a alta performance, ela gera um resultado sem matar e morrer. Sem fazer mal às pessoas. Sem fazer mal a você mesmo. Sem fazer mal ao ambiente onde você está inserido. Andréa, que mais de exemplo você vê aí? Os seus sabotadores que ultimamente você melhorou. Ser prestativo, insistente, hiperracional. Tenho trabalhado todo mundo, sua. Tenho Bom, trabalhado todo mundo. então, ó, vou deixar assim, para a gente não alongar muito hoje. Ô, Chua, veja, uma das coisas que eu acho bem interessante é que eu estou convivendo a parte profissional de Andréa, né? E a Uhum. gente, como a gente é irmão, é um sentimento diferente. Mas eu acho interessante que a gente vai conversar e às vezes eu não entendo o que ela falou, ou ela não entende o que eu falei, mas e não concorda. Aí ela faz assim, então, Luzmar. Aí eu vejo que ela respira e começa a explicar de novo, né? Ou seja, eu vejo que dá pra perceber que ela queria dizer assim, ô seu porra, entendeu? Você não tá entendendo, não. Ela consegue dar o passo do controle, né? Dá para perceber, né? Que dá o passo do controle. Exatamente. É, isso aí. Entendeu? Então, Ó, assim, eu já eu percebi várias vezes isso, né? Então, isso que ela faz o sabotador dela vai mandar, ela para, volta e resolve. vejam, isso é um negócio assim, que vocês, quanto mais aplicar, mais fizer, melhor. De todo mês, refaçam o teste de QP. Vejam se vocês estão bem. E ativem um sábio. Como? Eu vou refletir. Eu tenho que refletir. Peraí. Isso aqui, meu, o que é que está tirando a minha paz? O que é que está acontecendo comigo? Quais são as sensações ruins que estão sendo despertadas? Qual sensação boa eu estou deixando de alimentar? Entende? Poder dar N exemplos aqui de situações desse tipo. Pô, a gente deixa de performar porque por conta de uma sensação ruim. Poxa, eu posso dar aqui um exemplo real. Eu fui muito desacreditado lá atrás, quando eu disse que ia fazer o que eu faço hoje. Fui muito desacreditado. Mas o meu sábio nessa hora falou mais alto. Disse assim: calma, cara. Você não precisa dar o resultado agora. Você tem uma vida para conseguir o resultado. Vá aos pouquinhos que você consegue. E aí eu fui controlando aquele meu hiperrealizador, sabe? Fui controlando. E aí fui construindo algo massa. É, Eu digo, pô, eu posso não ficar bilionário aqui, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo a diferença hoje em dia. Tenho certeza, certeza mesmo com vocês, entende? De ver assim Eu, a melhoria de vocês. Pode eu falar. atualmente passo por isso, né? Tipo assim, pô, eu sou formado em ciência da computação, estagiei na Accenture, que é uma das maiores É empresas que isso. tem no mundo. Então, assim, tinha chance de continuar lá dentro e fui basicamente o patinho feio da família, porque eu disse, não, não quero isso aqui. É difícil ser empresário, né? Normalmente passa por essa situação. Provavelmente o Luizmar está passando por isso, né? Transição de carreira. Né, Luizmar? É ativar o sábio nessa hora. Ativar o sábio. Certo? Então, ok, gente. Vou mandar o vídeo do Sherazade para vocês, ele falando sobre QP. Minha recomendação: leiam o livro, certo? Leiam o livro. O livro é muito bom. Ele é fininho, certo? Porque daqui para frente, ó, tá vendo? Ó, estudo de caso, ó. Metade do livro é estudo de caso.
é a aplicação real do teste. Então, quer dizer, o livro é só isso aqui. Todo o resto aqui ele fazendo na prática, certo? Então, é muito bom. É um dos melhores, é um livro assim, que eu digo assim, recomendo para todo mundo, certo? Tem que ler. E principalmente você que gosta de racionalizar as coisas, André, você vai pegar ali o embasamento dele técnico, entendeu? De onde foi que ele tirou. Vou botar aqui, tá? Joia. Eu Pode... estava procurando na internet, Chu. Vou mandar aqui, se preocupe não. Pronto, tá aqui, ó. TED. Não, eu estou dizendo, eu só estava procurando o livro na Ah, internet. é muito bom, é muito bom. Realmente, deixa eu usar. Deixa eu usar. Ali. Pronto, desafio. Assistir o TED dele, se possível, ler o livro, fazer o teste sabotador e QP. E fazer uma reflexão, porque na semana que vem eu vou perguntar qual foi a reflexão, certo? Ok. Como é que vocês refletiram a partir do resultado do QP? Porque se eu tiver um resultado baixo, eu tenho motivo para refletir. Se eu também tiver um resultado alto, também tenho motivo para refletir, porque eu tenho que saber por que está alto também, né? Para poder potencializar mais. Joia? Certo. Lembra que não é só quando está baixo que eu vou fazer a análise. O sábio, ele é ativo. Ele vai fazer em todos os momentos. Joia? Vamos descansar. Amanhã tem sedentos. Amanhã a gente vai montar uma campanha. Venham prontos. E amanhã Tiago vai montar ao vivo comigo uma campanha aqui pra vocês entenderem como funciona o gerenciador do anúncio. Já falei com ele. A gente vai simular aqui uma situação real para vocês verem como deve lidar com o gestor de tráfego. Certo? Fazer meio que um tirateima ali. Joia? Tá bom. Abraço. Tchau, 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 meninas. gente. Até semana Tchau. que vem. Até. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.